Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer em nome da diretoria, todos os farmacêuticos que estão aqui hoje. Nós estamos recebendo o Dr. Lucas Penchel. Ele é médico, diretor técnico da Clínica Penchel, pós-graduado em Nutrologia pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, em Medicina Esportiva pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduando em Endocrinologia, mestre em Biotecnologia da Saúde e cursou Nutrição pela Faculdade Universo. É um prazer tê-lo aqui essa noite. Eu vou passar a palavra para ele. Ele vai abordar esse tema hoje conosco, o papel dos nutracêuticos no emagrecimento. Eu vou passar uma lista de presença, tá? Vou passar duas listas. Em uma eu peço que vocês assinem, que é para o conselho. E na outra eu vou passar aqui, pedir para que vocês, ao invés de assinarem, colocarem um e-mail na frente. Tá? Muito obrigado e aproveitem. Boa noite. Sexta-feira, 7h30. Muita gente no bar, em casa descansando. Eu te conheço. Já fez curso comigo? Ah, da Cosmed? Lembrei. Legal. Foi de fisiologia, né? Legal. Queria agradecer o convite da Ana Paula, do Gabriel, de toda a equipe aí do Conselho de Farmácia. Lá na clínica a gente tem farmacêutica, Juliana que está aqui presente. Temos enfermeira, temos médico, temos biomédico, temos nutricionista. Eu faço questão de falar isso porque eu sou completamente a favor do trabalho multidisciplinar, todo mundo atuando junto, em prol, no caso do paciente. Cada um unindo forças, transmitindo seu conhecimento, porque é isso que interessa. E quando o profissional é um bom profissional, ele se destaca e alguns outros ficam preocupando com classe, com conselho, com formação, ao invés de estudar e fazer um bom trabalho. Esse é um tema bem legal, foi a sugestão da Ana Paula, que deve chegar aqui daqui a pouco, que é sobre os nutracêuticos no emagrecimento. Emagrecimento e obesidade, que é um tema que está sempre em alta, não apenas no Brasil, mas em todos os outros países. Brasil hoje que é o terceiro país mais obeso do mundo, e que é de curiosidade de todo mundo, seja um profissional da área da saúde, das exatas, da humanas, porque às vezes o indivíduo ele tem doença chamada obesidade, ou ele está em um estado chamado sobrepeso, ou simplesmente quer perder uma gordura ali aqui por conta da estética. E o que a gente mais vê é automedicação, blogueira, informação. Oi. Ah, deu. E por conta dessa troca de informações, um dia o óleo de coco faz mal, um dia faz bem, o ovo faz bem, um dia faz mal, e o chá um dia é abortivo, outro dia não é, chá emagrece, não emagrece, água com limão ajuda, não ajuda, e aí todo mundo fica confuso e cada um mostra uma evidência diferente, e aí a gente tem que unir a ciência com a prática, tá? Então, eu vou falar. Oi? É a pilha, bateria. Então a gente vai batendo papo, quem quiser interromper, perguntar, questionar, fica completamente à vontade. Oi. Então, gente, no momento, a incidência de sobrepeso e obesidade,
frequência, hidrolipólise, lipoenzimática, mesoterapia, remédio, chá, e fica essa confusão do que é benéfico e do que não é benéfico. Precisamos ter conhecimento, independente da área, justamente para alertar pacientes que chegam aos nossos consultórios com print de revista, de blog, questionando algumas coisas. Sasha Meneghel faz uma dieta do pó. Pode, não pode? Tomar pó, tomar shake, é benéfico, para quem pode. Tudo isso, razoável, provavelmente não é para tratar nenhuma doença, mas para estética. E aí, encontramos também na Marie Claire. Esqueça todas as dietas. A moda agora é jejum intermitente. Então, jejum intermitente que emagrece. Adianta, não adianta para quem serve, de onde que veio, como funciona isso. Jovem perde 21 quilos com método que promete dar efeito sanfona. Quando a gente lê isso aqui, quem não quer perder peso rápido e de maneira aparentemente eficaz? Opa! Massagem que promete emagrecimento milagroso. Muitas pessoas confundem perda de peso com emagrecimento. Para quem não sabe, peso é água, ossos, vísceras, músculo, gordura, vezes o peso da gravidade. Pesa de manhã um peso, à noite é outro, menstruada é um, fim de semana é outro, na segunda, na sexta é outro. Não é possível perder gordura de maneira tão rápida. O peso está envolvido várias outras coisas. 65 a 70% do nosso peso é água. Então, para ter essa flutuação, nós temos que pensar em água. E aí vem vendendo que uma massagem promove emagrecimento milagroso. Olha a nossa linha de evolução. Muitas pessoas chegam no consultório falando, dieta é muito ingrato. Eu faço a dieta de segunda a sexta-feira, chega no final de semana e engordo. Por que isso acontece? Não dá, não quero desse jeito. Nós viemos daqui, ó. Nós precisamos respeitar a nossa fisiologia e história. Na época do primata, antes de Cristo, o primata ele caminhava até 20 quilômetros por dia atrás de comida, para se proteger, para buscar abrigo. E além disso, não tinha comida todos os dias. Então ele exercitava muito e não comia muito. Hoje, nós temos quase as mesmas características do primata, a não ser a questão da evolução na cognição. Mas o primata tinha testosterona, tinha tireoide, tinha fígado, rim, baço, visão, tinha tudo. Porém, hoje, muitas vezes nós não caminhamos 20 quilômetros em uma semana, ou quem dirá em um mês, e comemos toda hora. Do mesmo jeito que um passarinho, um peixinho come toda hora, belisca, um ratinho, um camundongo, do que um leão come um bicho e fica dias sem comer, uma cobra come um bicho, o urso fica dias sem comer. A nossa fisiologia é essa, exercitar todos os dias e não comer grandes porções, não comer por ansiedade e não comer toda hora. E quando nós não respeitamos a nossa fisiologia, o acúmulo, o excesso vira estoque, ou seja, gordura. E hoje o que nós encontramos é justamente isso aqui. E o objetivo da perda de peso deveria não apenas ser embelezar a nossa estética, mas melhorar a saúde. Ano passado atendi 3.000 pessoas, dessas 3.000 pessoas, 70% buscam perda de peso. E a queixa é, eu quero ficar bonita, eu quero ficar bonito. Eu não tiro foto, eu não me olho no espelho, eu não peso. As mulheres, eu não compro saia, eu não quero um vestido, porque eu estou com celulite, estou com a perna assim. Não quero ir para o clube, ir para a praia. Os homens, eu não quero ir para a pelada, porque eu fico sem camisa. Eu não quero isso. Eu tenho, como ele bem falou, eu fiz nutrologia em São Paulo, medicina e esporte no Rio, endocrinologia em Belo Horizonte. Meu mestrado é sobre a reposição. A obesidade, ela tem várias causas. O apetite, ele é regulado por via central e periférica. Então, todos esses órgãos aqui produzem hormônios que controlam ou não a saciedade. Então, o problema pode estar aqui, no trato gastrointestinal, fígado, pâncreas, tecido adiposo, produz leptina, adiponectina, pâncreas produz glucagon, insulina,
proteínas carregadoras, produz serotonina, sensação de prazer e bem-estar lá no intestino. Sistema nervoso central, noradrenalina, dopamina. Então, nós precisamos compreender nisso, porque através de uma lipoenzimática, fitoterápica ou suplemento, conseguimos neuromodular isso aqui. Ao invés de usar um fluoxetina, sertralina, sibutramina ou qualquer outra droga. Acredite, com os nutracêuticos é possível tratar excesso de peso. Via orexígena, no caso que estimula o apetite. Coloquei alguns. Grelina, neuropeptídeo Y, o endocannabinoide. Alguém já ouviu falar do ribonamanto? Já ouviu? Ribonamanto foi proibido, né? Você lembra por quê? Suicídio, isso. Ribonamanto foi uma medicação fantástica, eu experimentei. Realmente controlava o apetite drasticamente. Endocannabinoide, que vem de cannabis, maconha. Pessoal, usuário de maconha fala de larica, fome, certo? E o ribonamanto, ele inibia receptores endocannabinoides. Ou seja, a pessoa não tinha fome, não tinha larica. E por esse motivo ficava o dia inteiro sem comer. Mas a maconha, ela dá uma sensação de prazer, bem-estar, alegria, euforia. Logo, o ribonamanto, que inibia receptores endocannabinoides, deixava o indivíduo depressivo, triste, para baixo. E o primeiro relato de casos de autoextermínio foi na Rússia e depois em outros países da Europa, América do Sul, até que o FDA proibiu ele porque foi comprovado que ele aumentava o índice de autoextermínio. Vias anorexígenas, né? Os que eu falei, ó, serotonina, dopamina, CCK, que a gente vai entrar em detalhe mais adiante. Olha lá. Neurotransmissores, todos esses aqui nós conseguimos dosar no sangue, tá? Para identificar a dopamina, noradrenalina, existe no exame de sangue a gente pode escrever lá catecolaminas plasmáticas. E aí vem os valores. Do mesmo jeito que a gente dosa colesterol, colesterol alto não tem sintoma. Nós deveríamos dosar isso aqui, que tem sintoma. Pessoa apática, pessoa que não transpira, pessoa friorenta, indivíduo que faz dieta, faz aeróbico e não emagrece, pode ter alterações aqui. Indivíduos, mulheres extremamente compulsivas por doce, carboidrato, chocolate. Não é só na TPM, não, é o mês inteiro. Temos que investigar. Pessoas com tendência depressiva, temos que investigar. Indivíduos que têm a questão de recompensa, compulsão. É daquele que chega no churrasco, alguém coloca um pratinho de carne, ela vai comendo, não para. Ela vê alguém com a pipoca, vendo filme, ela vai lá e come pipoca. Não está nem com fome, mas é extremamente compulsiva. Temos que investigar a dopamina. E com os nutracêuticos nós conseguimos melhorar isso aqui. Por esse motivo eu tenho que falar sobre a característica de cada um, para quando a gente vê uma prescrição ou indicar, saber qual dose, para quem, quando, como. Por esse motivo, é de extrema importância perguntar. Você quer emagrecer, por que você acha que está acima do peso? A maioria das pessoas fala, eu como errado. Ok, mas come errado todos os dias? É só à noite a compulsão? É o dia inteiro? Errado é o quê? É chocolate, é carboidrato, é proteína? Bebe, no caso, bebida alcoólica. E quando come errado, tem bebida alcoólica junto? Tem que destrinchar. Nós, profissionais da saúde, nós temos que ter uma questão, no fundo, lá de detetive. Perguntando, até achar o erro e resolvendo cada queixa do paciente. A obesidade talvez seja uma das doenças mais complexas que tem. O hipertenso a gente pode usar enalapril, captopril, losartan, beta-bloqueador, diurético. Um colesterol alto, a dislipidemia, tem as estatinas. E o paciente, mesmo não mudando o estilo de vida, usando essas medicações, ele já, pressão abaixo, o colesterol melhora. Às vezes a glicose, a diabetes controla. Mas e obesidade? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que tomaram remédio para emagrecer e emagreceram ou engordaram? Ou tomaram remédio para emagrecer e não emagreceram? Se a obesidade fosse uma doença fácil de tratar, não teríamos essa incidência aí de 60% da população acima do peso. É complexo, é difícil. E vale a pena utilizar os nutracêuticos. Porque a questão de medicação
Estamos ficando limitados. As pessoas estão ficando resistentes aos medicamentos. Eu postei no meu Instagram ontem, lá no Stories, quem aqui já tomou remédio para emagrecer? 51% falou que sim, 49% falou que não. De 9.000 pessoas. Olha a quantidade de pessoas. Eu já tomei. Tá? E eu atendo muitas pessoas que já tomaram, chegam lá tomando e querem emagrecer e estão tomando remédio. É uma doença que tem origem no sono, no intestino, estresse, predisposição a diabetes. É uma doença inflamatória e hoje nós ingerimos alimentos inflamatórios diariamente. E tem disfunção de mitocôndria, organela, respiração celular. Pessoas que não dormem bem, que roncam, têm apneia do sono, taquicárdicas, desvio de septo, hipertrofia de cornetos, pode ter uma mitocondriopatia. E a beta-oxidação, a queima de gordura durante a atividade física, é ineficaz. Não queima gordura na mesma facilidade do que outros, ao fazer exercício aeróbico. Listei aqui 11 causas do excesso de peso. Alteração hormonal, uso de medicamentos, sono ruim, sedentarismo, metabolismo lento, predisposição, fatores comportamentais. Eu sou ansioso, eu como. Eu estou estressado, eu brigo com o marido, com a esposa, com a namorada, com o chefe, eu como. Disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal, disruptor endócrino, esse aqui é o que está mais na moda. Tem uma pesquisa da Unicamp, feita em 2013, lá em São Paulo, onde eles pegaram a água potável do estado de São Paulo e pegaram 23 amostras e levaram para o laboratório para estudar como é que estava aquela água. Eles acharam ibuprofeno, levonorgestrel, progesterona, estrogênio, testosterona, cafeína e dipirona. Incrível, né? Na água potável, na cidade de Campinas e na capital, São Paulo. E essa água potável, todo mundo toma ela, porque no processo de purificação da água, eles eliminam várias outras coisas. Impureza, sujeira, parasita, micro-organismo, mas essas substâncias não conseguem eliminar. Isso a gente vai ingerindo, fazendo com que seja um disruptor endócrino, levando a doenças como o hipotireoidismo, que é a mais comum, levando à infertilidade. Quando for enviar aula para eles no e-mail, eu vou enviar esse artigo, me lembra, tá? Do Cielo. Dieta inadequada, o que é remédio para alguns pode ser veneno para outros. Tem gente que faz low carb, outro cetogênica, outro jejum intermitente, outro 3 refeições ao dia, um indivíduo 8. Eu atendi uma paciente esses dias que ela não conseguia definir por nada, suplemento, hormônio, qualquer coisa. E aí nós fizemos um teste genético dela na saliva, onde determina o modelo de dieta para aquele DNA, para ela. E aí a dieta dela teria que ter 55% a 60% de carboidrato para ela definir. Olha só, tinha que ter mais carboidrato do que tudo para ela definir. Justamente o que eu e a nutricionista não estávamos fazendo. A gente restringia carboidrato e ela não definia. Então essa questão do DNA entra com a nutrigenética e a nutrigenômica. Então nós precisamos individualizar a dieta. E a fome oculta, que acontece pela deficiência de vitaminas e minerais. Hoje tem sido frequente deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina C, de B12 um pouco frequente e até mesmo anemia. E a deficiência desses minerais ou micronutrientes faz com que a pessoa tenha maior desejo de ingerir alimentos que tenham aqueles nutrientes justamente para repor. É o equilíbrio, a homeostase do corpo. Mas nós ingerimos em quantidade muito maior do que deveria e o nome disso é fome oculta. Disfunções hormonais, deficiência do hormônio do crescimento. Todo obeso tem isso aqui, tá? Todo, unânime, todo obeso tem deficiência do GH. Todo obeso tem testosterona baixa. A tendência é normalizar. Uma vez não, há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma colega, ela é mestre e doutora. E aí a gente estava conversando sobre a obesidade que faz os hormônios caírem ou os hormônios que fazem a pessoa engordar? Qual que é a relação causa e efeito?
E a gente foi pegando o livro e conversando de casos. E não achamos artigos sobre, mas nós chegamos à conclusão, e é algo bem óbvio, que a obesidade leva a esse declínio hormonal precocemente. Porém, a pessoa com esse declínio hormonal já estabelecido, quando ela quer fazer dieta, ela apresenta uma dificuldade tremenda em perder peso por conta dessa alteração. Então, um indivíduo com 30 anos, 40 anos, homem ou mulher, estão com os hormônios ótimos. Ela engorda, engravida, divorcia, desemprego, enfim. E aí, ao engordar, tem um declínio hormonal, e aí depois ela quer fazer uma dieta e não consegue emagrecer como emagrecia antes. E aí é necessário tratar essas alterações. E as alterações mais frequentes, justamente essa: queda do GH, da testosterona, elevação do estrogênio, principalmente no homem. Quantidade de homem que nós temos encontrado com ginecomastia, gordura em flanco, gordura em culote. Quando a gente vai num clube, numa praia, é o que mais tem. Homem assim, ó, cintura, quadril. Homem com glúteo. Homem quadrado. Mulher que tem curva. Tanto que mulher que faz uso de esteroide anabolizante por muito tempo, ela perde curva, ela fica quadradinha. Estrogênio elevado. Alteração no hormônio T4 da tireoide, cortisol. Quem não é estressado hoje? Quem não dorme pouco? Quem não acorda cedo para trabalhar, pegar o ônibus, o carro, o trânsito, e o trânsito estresse, e o chefe briga? É difícil achar um cortisol normal hoje, gente. E tudo isso tem correlação, sim, com ganho de peso e com o nutracêutico, dá para a gente neuromodular. Não precisa de remédio. O declínio hormonal, olha, começa a partir dos 30 anos. Exceto de um hormônio chamado DEA, que é o mais abundante que nós temos no corpo. O hormônio mais abundante nos homens e nas mulheres. Tem em livro de fisiologia. E ele começa a cair a partir dos 25. E os outros a partir dos 30 anos. E olha o que coincide. A partir da queda hormonal, os fatores limitantes começam a aparecer. Ah, eu fico cansado. Meu sono não está legal. Eu chego em casa e não aguento malhar. Eu quero só dormir. Minha memória não está legal. Libido caiu. Estou mais estressado. Coincide. E a expectativa de vida está só aumentando. E esse declínio hormonal está vindo cada vez mais precocemente. Para 2060 no Brasil, a expectativa é que as mulheres cheguem facilmente aos 100 anos. Dados do IBGE, 2060. Daqui 42 anos. Cheguem facilmente. Então, provavelmente, todo mundo aqui vai chegar aos 100 anos das mulheres. Como nós queremos chegar lá? É assustador, né? Eu também fiquei. Eu demorei para acostumar com essa evidência. Mas, até falar que na época dos nossos avós, a expectativa de vida deles era 50 anos. Hoje uma pessoa falece com 50, você fala, não, mas é tão novo. Né? Hoje a gente fala, pô, 100 anos. Mas é palpável, é real. E esse declínio tem acontecido cada vez mais cedo. Precisa repor hormônio? Em alguns casos, sim. Mas em outros, não. Com mudança do estilo de vida, com fitoterapia, atividade física, é possível melhorar muito. Com emagrecimento é possível. O GH, um tanto de coisa que ele faz, e na deficiência, tudo isso piora. New England, Jornal de Endocrinologia. Isso vai para vocês. Coloquei essa imagem aqui para falar da tireoide. Minha tireoide é preguiçosa, mas eu não posso prescrever hormônio tireoidiano. Mas eu tenho medo de comprar e usar. A molécula da tireoide, ele aqui, ó, T4, tiroxina, ela é formada por 4 moléculas de iodo, e aqui está tironina, mas é tirosina. Iodo é um mineral. A tirosina é um aminoácido. A tirosina tem na lipo enzimática. A tirosina tem no queijo. A tirosina tem no whey. A tirosina tem em cápsula. A tirosina é um nutracêutico. Pessoas com TSH alto, T4 baixo, sinais e sintomas de hipotireoidismo, L-tirosina. Tem pronto, manipulado, nutracêutico, olha aqui, ó, e faz parte do hormônio tireoidiano. Selênio participa dessa formação de T1, T2,
T3 e T4. Zinco participa, vitamina D participa, ferro também. E se a gente fizer essa suplementação, estaremos auxiliando o endócrino, ou até mesmo tratando um hipotireoidismo. Paciente que chega para mim com TSH de 3, o valor máximo é 6, e tem sinais e sintomas, eu faço isso aqui, ó. Porque eu cheguei agora e estou fazendo nutrição. Na faculdade de medicina eu não aprendi isso. Comida, dieta, nutracêutico. E a gente consegue tratar. Hipócrates falava isso antes de Cristo. Teu remédio, teu alimento, teu alimento, teu remédio. Por que a mulher é mais difícil emagrecer? A curva hormonal do homem é constante. Olha a da mulher. Por isso que altera. TPM. Na primeira semana, segunda, terceira, quarta. Nessa semana o libido aumenta, a temperatura corporal aumenta. Nessa aqui fica retida, não emagrece. Aqui dá vontade de comer chocolate, que é quando tem um pico da progesterona. Então, realmente, no processo de emagrecimento da mulher é mais complicado. Tanto que aqui eles nem colocaram testosterona, porque a quantidade de testosterona que tem no corpo da mulher é 20 vezes menor. Então, é realmente complicado. E nós devemos falar isso com nossos pacientes. Porque algumas mulheres falam, meu marido está bebendo, fim de semana está emagrecendo mais que eu, vou largar isso, eu não quero mais. Algo em comum? Não. Não, né? Estrogênio. Estrogênio alto. Celulite. Estrogênio alto, fluxo menstrual intenso, cólica, TPM, ganho de peso. Eu tenho paciente que chega lá para mim, quer emagrecer, mas é musa fitness, etc. E ela realmente elas, né, realmente estão retidas, aí querem fazer alguma coisa e tal. E com o tempo a gente vai pegar na prática só de ver o paciente e ver o que está alterado. E aí eu percebo que o estrogênio dela está extremamente elevado. Eu passo uns ativos para reduzir os níveis de estrogênio e ela começa a definir naturalmente, seguindo a mesma dieta. É impressionante. E é possível dosar isso. A gente pede lá estradiol no exame de sangue. Então, ó, mulher com relação cintura quadril elevada, aquela que tem a cintura fininha, o quadril mais largo, estrogênio elevado. Todos esses aí são sinais. Então, muitas vezes não precisa nem pedir exame de sangue. É aquela que quando a gente tira foto, coloca assim, ó, do umbigo para cima tá magra. Ou da região aqui epigástrica. É aquela que quando fala assim, eu estou indo no nutrólogo, no nutricionista, você fala, não, mas você está doido, você está magrinha, não precisa. Mas e depois você vê ela de biquíni, realmente fala, precisa. Daqui para baixo. Estrogênio, tá? Muito comum, desequilíbrio hormonal no melasma, a queda de cabelo, alopecia androgenética, ovário policístico, endometriose, miomatose, mioma. Isso aqui, ó. Estrogênio. Endometriose. Medicamentos que fazem ganhar peso. Antidepressivo, antihistamínico, psicótico. Olha, quantidade. Olha aqui o mais utilizado pelas mulheres. Antidepressivos, olha aí. Paroxetina tem relato de ganho e de perda. Mas quando tem perda é nos 3 primeiros meses. O mecanismo da paroxetina qual que é? Pode falar. Isso, recaptação da serotonina. Serotonina a gente consegue neuromodular ela com neurotransmissor. 5-HTP, hipéricum perfurato, erva de São João. Eu nunca vi na minha vida uma paroxetina, fluoxetina ou sertralina subir uma serotonina de exame de sangue. E eu peço em todos os meus pacientes. Mas eu vejo em todos que eu retiro a medicação, o exame subir. Eu vou apertando aqui, não tem problema não.
isso é um sono de qualidade. E quem não dorme bem certamente terá dificuldade de emagrecer. Eu anoto no papel lá para os meus pacientes, olha, tenta pesar frequentemente e se chegar a um determinado momento o peso não cair, verifique a qualidade do sono, porque se estiver dormindo bem você não vai emagrecer. Verifique se o intestino está ficando preso, porque se o intestino prender você não vai emagrecer. Avalie se é necessário introduzir atividade física ou aumentar a regularidade com que você já pratica. E avalie se saiu da dieta. Esses 4 fatores podem fazer o peso estagnar ou voltar a ganhar, para quem pesa todo dia, tá? Então, sono tem relação direta com perda de peso. E alguns pacientes, quando eu peço para fazer ele, eles vão pesando e anotam e levam para mim. No dia que dorme bem, então os que perdem 1 quilo. Outros, quando não dormem bem, 200 gramas ou não perdem nada. Isso do horário que dormiu para o horário que acorda. Então, é interessante pesar. E o débito do sono leva ao cansaço, leva à redução da leptina, aumento da grelina. Leptina que controla o apetite, grelina que estimula. Se a grelina aumenta, vai aumentar a fome. E a pessoa tem muita compulsão alimentar. Eu mesmo, quando eu não durmo bem, eu viro um bicho para comer. Como demais. Eu já fui obeso. E aqui também é o efeito da privação do sono, que é lá no hipotálamo, que faz com que a gente engorde. Eu tirei isso aqui de um artigo de endocrinologia. Sedentarismo. Para deixar de ser sedentário, tem que fazer atividade física 3 vezes por semana. 50 minutos. Isso é para deixar de ser sedentário, não é para emagrecer, tá? Então, se você comprar uma roupa de ginástica e está em 3 vezes e acha que vai ficar fitness, não é bem assim. Por emagrecimento tem que ser mais vezes. Mas para sair de um sedentarismo, 3 já basta. Eu atendi uma paciente ontem, ela falou assim, ó, não tem tempo, a loja lá está crescendo, eu estou sem funcionário, não dá. Aí eu falei com ela, eu esqueci o nome dela. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, vai acordar 20 minutos mais cedo, você vai levantar, vai fazer aquele exercício. 20 repetições. Depois que você fizer isso, você vai para flexão. Se não aguenta fazer flexão, você ajoelha e faz 20 flexões. Depois disso, você vai levantar as 2 pernas batendo nas mãos, 20 repetições. E depois vai fazer abdominal 20 repetições. Respeite o seu limite. Não precisa ficar igual louca. Faz essas 4 séries, 20 vezes, descansa. Na verdade, faz uma vez, descansa. Depois faz de novo, descansa. Depois de novo, descansa. Depois de novo, descansa. Dependendo do tempo de descanso e execução, 15 a 20 minutos você já faz isso. Não precisa de peso, personal, matrícula em academia, nada. Então, dá para fazer. Eu viajo muito e nem todo hotel que eu vou tem academia. Eu faço isso, tá? Tem estudos que mostram que atividade de alta intensidade apresentam um déficit calórico muito maior do que aqueles longos e lentos. Ou seja, caminhar bem lentamente 1 hora é muito menos eficaz do que correr 15, 20 minutos. Então, vamos pensar em intensidade quando o desejo é emagrecer. Os 10 maiores mercados fitness do mundo, coincidentemente, são os países mais obesos. Olha aqui a quantidade de academia que tem nesses países. Ó, Estados Unidos, Brasil e México. E, coincidentemente, são os países que têm o maior índice de obesidade justamente nessa ordem. Na verdade, aqui o Brasil é terceiro, que o México é segundo. Eu quero mostrar aqui que a atividade física ajuda, mas se não tiver dieta, não adianta nada. Os países com mais praticantes de atividade física são os países obesos. Tá? Então, atividade física tem que estar aliada à dieta. Não adianta só nutracêutico se não tiver dieta. Metabolismo lento. É verdade. Se o seu metabolismo deveria ser 2.000 calorias, 70% de todo o seu gasto diário é só para você sobreviver. Academia, água com gengibre, chá preto, canela, termogênico, representa os outros 30%. Então, se o metabolismo estiver lento, 70% dos seus resultados estarão comprometidos. A bioimpedância mensura isso. A calorimetria, que é um exame que a gente sopra, algumas clínicas têm, plano de saúde cobre, mensura isso. E tem um cálculo que chama Harris-Benedict. Me lembra, viu, Ju?
Vou enviar para vocês, eu tenho uma planilha de Excel lá que eu uso, eu digito idade, peso e altura e vem o cálculo Harris-Benedict, mostrando se o metabolismo da pessoa é baixo ou não. Tá bem prático, dá para a gente fazer no Excel, na calculadora. E nós conseguimos mensurar isso para auxiliar no tratamento do nosso paciente. Fatores comportamentais, ansiedade, estresse, baixa autoestima, cobrança da sociedade, cobrança da musa, do Instagram, da vizinha, da irmã, né? Tudo isso aqui altera e dificulta a perda de peso. Olha isso. Isso aqui saiu na Veja, em São Paulo, mostrando que meninas de 10 anos a mulheres de 24 anos, 77% delas tinham predisposição a distúrbio alimentar. Anorexia é distúrbio alimentar, bulimia é distúrbio alimentar. Olha, de cada 10, quase 8. E todas elas consideravam que mulheres magras eram mais felizes. Então, olha como é que estão as coisas. Magreza é sinal de felicidade. Se a pessoa está acima do peso, ela é triste, a vida acabou, não tem outra coisa alegre. Né? Então, nós precisamos ser amigos dos nossos pacientes, precisamos entender psicologia, precisamos entender o que a pessoa passa. E tem nutracêutico para ansiedade, para estresse, e nós vamos falar sobre eles. Brasil é o país com maior taxa de ansiedade do mundo. Como tratar pessoas ansiosas? Pode auxiliar um coach, um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo? Pode. Mas existem nutracêuticos também para isso. Não vou abordar a questão medicamentosa, que não é foco, mas os nutracêuticos que são naturais, não causam dependência, podem e têm um papel fundamental. Eu prescrevo muito lá para a Cosmed. Vocês reparam lá que eu mando muito plantinha. Minha receita chega para vocês? Tá mais não? Eu mando muito nutracêutico. Eu tomo nutracêutico. Olha aí, ó. Será que esse cachorro está com hipotireoidismo? Que essa gatinha aqui está com menopausa? Estilo de vida. Né? O dono, o pai, enfim, coloca muita ração, está comendo, joga no chão um pedacinho de carne, de biscoito, de pão. Então, o estilo de vida dos donos tem feito com que os animais também engordem. Estatística aqui da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, olha, de 25% a 33% dos pets já estão obesos. Não sobrepeso, obesos. Tá? E o mercado é tão interessante que já tem spa para cães e gatos, né? Não sei se vocês já viram. Em São Paulo tem bastante, em Belo Horizonte eu não conheço. Mas já tem spa para os animais. Uma tribo, lá no Mato Grosso, onde 66% dos índios estão com obesidade, diabetes e doenças do coração. Então, antes o índio caçava, fazia as coisas, hoje eles caçam de moto, né? Hoje eles ficam vendo televisão, vendo novela, toma Coca-Cola. Então, estão engordando. Disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. É quando tem muita bactéria ruim no intestino e pouca bactéria boa. E aí entram os probióticos, os lactobacilos, o Yakult, que são nutracêuticos. E toda pessoa acima do peso tem disbiose. Algumas em graus mais graves, outras em menos. Alteração na qualidade fecal, diarreia ou intestino preso, distensão abdominal, gases, barriga inchada, queimação, arroto. Tudo isso é sinal de disbiose. E olha que interessante. Essa pesquisa aqui, ó, o estudo piloto dela foi lá na China, onde, o que eles fizeram? Uma pessoa obesa, eles pegaram a microbiota, pegaram a flora intestinal dessa pessoa obesa e colocaram em um rato magro. O ratinho magro, mantendo o mesmo estilo de vida dele, atividade física e dieta, engordou. E foi tentado fazer o contrário também. E esse estudo que foi piloto na Ásia e depois foi para os Estados Unidos, tem sido feito em humanos.
Hospital de Belo Horizonte que ia assento para realizar transplante de fezes. Esse estudo, que começou em 2017, ano passado, essa matéria foi publicada 6 de dezembro do ano passado. Inicialmente foi para tratar doenças gastrointestinais, como doença de Crohn, doença celíaca, intestino irritável. Porque pessoa com essas patologias tem desbiose. E aí eles pegaram, no caso eles colocaram transplantes de fezes para chamar bem a atenção. Mas eles pegaram conteúdo fecal, no caso as bactérias boas, e começaram a injetar no intestino das pessoas doentes, para tentar tratar o tratamento. Uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum é probiótico todo dia. Eu tomo. Não fico sem tomar. E é algo que deveria todo mundo tomar. Porque a quantidade de antinutriente que a gente ingere hoje, se eu tiver salgadinho, eu como. Né, um petit gâteau, um churrasco, eu como. Né, infelizmente, a gente não consegue segurar e resistir a todo momento. E para isso, o probiótico é algo que eu recomendo para todos vocês e os seus pacientes. Olha, a probiótica terapia, quando a gente pega quantidade de cepas, tem inúmeras. A quantidade de unidades formadoras de colônia tem inúmeras, né? Geralmente vai de 500 milhões até 10 bilhões que a gente vê. O que eles encontraram é que na microbiota de uma pessoa saudável tem uma mistura muito diferente de lactobacilos que não é possível fazer em cápsula. Então, a quantidade de bilhões de cepas de variabilidade diferente, que eles preferem pegar daquele jeito e colocar, no caso, in natura, em vivo, ao invés de cápsula. Mas é um estudo que deu certo in vitro, tem dado certo em vivo, e hoje é prescrito para patologias, mas futuramente vai ser mais uma metodologia para obesidade. Mas é inviável, tem que internar a pessoa, é desagradável, né? Mas eu acredito que eles vão colocar isso em cápsula, é invasivo. Né? E em congressos que a gente vai pelo Brasil afora, especialistas na área, eles falam que já tem empresas tentando comercializar isso em cápsula. Isso, em cápsula. Isso. Gás resistente, no caso. Né? A gente fala assim, assustador, mas eu fiz uma matéria da Faculdade de Nutrição recente, e a gente vai vendo estudo mostrando coliforme fecal e todo tipo de comida aí, né? Então a gente come isso, sem saber. Come isso. Doença inflamatória, que eu falei. Proteínas anormalmente glicosiladas. Aquela hemoglobina glicada, que a gente pede no exame de sangue, frutosamina. A hemoglobina glicada, pelo nome a gente já fala, é glicose ligada à hemoglobina. A frutosamina, no caso é a albumina, que é uma outra proteína ligada à glicose. Quando a pessoa está glicando demais, ou seja, refeição com alto índice glicêmico, muita massa, muito doce, isso gera inflamação que leva à obesidade. Cigarro, pressão alta, homocisteína alta. Vocês conhecem a homocisteína? Infecções virais e bacterianas. Eu estava em um encontro de endocrinologistas há 1 mês e meio atrás, e aí o palestrante ele mostrou evidências recentes, evidenciando que pessoas que tiveram vírus de cachumba, coqueluche, alguns tipos de herpes, apresentaram mutações genéticas, onde até então ele tinha uma predisposição a ficar magro e passou a ter uma predisposição a engordar, por conta de ter adquirido um vírus. Então, para a gente ver a complexidade da obesidade. Sedentarismo, e tudo isso leva à formação de inúmeros fatores inflamatórios que levam a várias outras doenças. E como diagnosticar a obesidade? A Organização Mundial da Saúde coloca o IMC, mas o IMC a gente sabe que ele é um pouco falho. Uma falsa magra, por exemplo, um falso magro, ele tem um IMC normal. No meu caso, o meu IMC é levemente acima do peso, mas é massa. Tá? Então, o IMC é mais um de vários outros parâmetros que a gente pode utilizar, além do percentual de gordura, que
quem tem consultório, quem trabalha em clínica de estética ou atua no processo aí de diagnóstico e tratamento da obesidade, eu acho imprescindível ter uma bioimpedância ou ter um adipômetro para estar avaliando o percentual de gordura, porque o IMC pode mostrar um resultado falso e a gente achar que a pessoa não precisa emagrecer, e com percentual a gente comprova isso. E aqui está para homens, para mulheres e a faixa etária. Ah, então meu percentual é bom? Depende. Do sexo? Depende da idade. Tá? Então tem padrão para isso também. E o percentual alto é critério para prescrição. E aí você fala, olha, seu percentual está alto, o IMC está ok, mas eu vou te passar um nutracêutico aqui para ajudar. Tamanho da cintura, para homem e mulher, para avaliar risco cardiovascular, diabetes, resistência insulínica. Isso aqui não é critério para diagnóstico de obesidade. E relação cintura-quadril, que não é diagnóstico não é critério para dar diagnóstico de obesidade, mas sim para doenças. Tá? Você não consegue falar, olha, você está obesa. Mas a gente consegue falar, a probabilidade de uma mulher que tem uma relação cintura-quadril dessas aqui, de ovário policístico, é imensa. Imensa. Com isso aqui, ó. Imensa. Isso já é, inclusive, guideline na ginecologia. E é um cálculo bem simples de fazer. Tipos de obesidade tem vários. Tem um que engorda no pescoço, no rosto, casa grande. Tem um com a pochetezinha. Outra é só em quadril. Aquela barriga de cervejeiro, inchada, que geralmente isso é fungo. Tá? E aí a pessoa com fungo e intestino, ela adora cerveja. Por isso que fala cervejeiro. Adora aquele pão. Fungo, né? Fungo alimenta de carboidrato, produto final de carboidrato, ácido lático. Retenção, ó. Geralmente isso aqui é causado por intoxicação por metal pesado, ou insuficiência ou incapacidade do sistema linfático. Linfedema. Tá vendo? Cada um é causado por alguma coisa e deve ser tratada diferentemente. Não é sibutramina para todos, victosa para todos e por aí vai. Lipoenzimática. Perguntas que eu julgo necessário fazer para todo paciente que quer tratar obesidade, antes da gente prescrever. Se usa remédio, se já usou. Se bebe, quanto bebe. E é mensurar, tá? Porque tem gente que fala, doutor, não bebo muito não. Eu atendi quarta-feira. Não, doutor, bebo 2 vezes semana, na pelada quarta e na sexta. Bebe muito? Não. Falei, gente, por que esse cara está assim, acima do peso? A dieta é bacana. Eu voltei atrás, eu examinando ele é irmão de um cara que gosta de ir pro jogo e tomar. Eu falei com ele, mas quanto que você bebe? Ele falou, não, umas 12 long necks, mais ou menos. Falei, você é uma pelada inteira, toma isso tudo. 12 long necks. É muita cerveja. Perguntar sobre o ciclo menstrual, tá? É interessante. Se usa suplemento, se tem alergia, até mesmo para a gente saber o que prescrever. História familiar é importante, se tem uma história de pessoas acima do peso, isso é mais um fator. Sobre sono, pele, cabelo, unha, por quê? Às vezes o foco da pessoa é emagrecer, mas ela tem uma queixa de uma unha fraca, de uma queda de cabelo, e se a gente fizer a mais, pode ter certeza que a fidelização do paciente é muito maior. Minha agenda hoje está para fim de outubro ou início de novembro. As meninas sabem que minha consulta é cara. Você foi no curso também? Seu rosto é familiar. Instagram. E grande parte dessa questão da minha agenda, etc., é que eu faço isso aqui, ó. Sabe? Antes, no início, o pessoal ia lá só para emagrecer. Mas aí eu acabava tratando uma alopécia, uma unha fraca, um libido baixo, uma depressão, um intestino preso. E aí hoje, qual que é seu público? Não tem. Né? Meu paciente mais novo, ele deve ter uns 5 anos, o mais velho uns 90. Então não tem. E é inclusive uma frase que eu coloquei no slide final aqui que vocês vão ver. É igual ir num restaurante, o garçom tratar super bem, trazer uma água, puxar a cadeira, perguntar se gostou do cardápio. Ele está fazendo extra. Ele não está só pegando a comida e te entregando. Isso, querendo ou não, fideliza, é bom, a pessoa se sente cuidada. Então, a dica que eu dou para todos vocês aí. Questionar. Porque isso aqui tem relação também com excesso de peso. Tratamento. Remédio ou nutracêutico?
Nutracêutico é um suplemento alimentar que contém forma, né, concentrada de algum bioativo derivado de um alimento. Nutrocêutico. E vem com a finalidade de melhorar a saúde. Qualquer doença, inclusive a obesidade. Então, tudo que vem do alimento, composto bioativo, porém em cápsula, em gel, em chocolate, tudo que a gente ingere, diferentemente do nutricosmético, tá? E qual que seria o tratamento para a obesidade? Depende. Se for no endócrino, ele vai passar isso aqui, remédio. Se for no nutricionista, ele vai passar isso aqui. Farmacêutico, depende, né? Hoje em dia eu vejo colegas nutricionistas prescrevendo isso aqui. Mas, enfim, eu acredito que já partir para uma terapia inicial em pessoas cruas, né, que nunca tomaram nada, eu acho muito agressivo. Né? Sabendo que tem inúmeras causas, eu acredito que se for para tomar algo, a primeira opção, sem dúvida alguma, é essa. Aí, ó. Câmara aprova a liberação e venda de remédios para emagrecer. Olha aqui, no Brasil, de 2012 a 2016, faturamento da indústria farmacêutica na venda de medicamentos para emagrecer só aumentando. Ó. E a tendência isso aqui é não parar de crescer. E aí a gente vê o que tem disponível hoje no Brasil. On-label são drogas indicadas para o tratamento da obesidade. Sibutramina e orlistat. Ano passado entrou a lorcaserina e o saxenda, que é a liraglutida ou victosa, que é o on-label. No caso, são drogas que podem ser utilizadas para emagrecimento. Essas aqui são drogas que possuem outra indicação: fumante, alcoólatra, depressão, ansiedade, enxaqueca, transtorno de déficit de atenção, depressão, diabetes, mas que podem ser utilizados com fins para perda de peso. Então, se vê isso aqui, não está errado, mas é off-label, não serve para emagrecer, mas pode ser usado. Qual classe profissional que tem maior índice de usuários de medicamentos? Peguei esse estudo aqui, 2016, feito 7 Lagoas, ó, pertinho da gente. Porque como a gente está em BH, eu queria algo aqui perto. Eu não achei em Belo Horizonte, mas achei em 7 Lagoas. Os medicamentos que esse público universitário mais usa: sibutramina, fluoxetina, bupropiona em terceiro lugar, e quase nenhum usa liraglutida saxenda, talvez por ser universitários e por ser uma droga cara, R$700, R$800 a saxenda. Então, realmente, o universitário talvez não poderia comprar. E qual classe profissional mais usa? Vocês. Pelo menos em 7 Lagoas. Olha aqui. 33%. Tem alguém de 7 Lagoas aqui? Não vai falar, né? Mas até eu fiquei surpreso. Tá? É um estudo assim, bem raso, né, feito em faculdades de 7 Lagoas, então é uma quantidade pequena de pessoas, mas achei bem legal, porque eles levaram em consideração, ó, farmácia, nutrição, psicologia, enfermagem, administração, ciências contábeis, e o outro é biotecnologia, né? E o segundo maior ali é a psicologia, olha só. Psicólogo indicando remédio para, né, autoindicação. Então, qual que é o problema? A automedicação é a indicação equivocada. Né, hoje em dia, você vai em médico do SUS, geralmente, a maior frequência é que seja em médico do SUS, com 3, 4 minutos de consulta já passa um remedinho, sem investigar outras causas. E como que surgiu a questão dos nutracêuticos? Quantas horas? Só para eu saber. Ah, então tá em tempo. Qual que é a história? 1980, lá no Japão, década de 80. O Ministério da Saúde deste país criou essa instituição, essa associação, com o objetivo de avaliar
Eficácia dos nutracêuticos e a sua prescrição. Então, começou na Ásia essa questão de pegar alimento, ativos dos alimentos, transformar em cápsula para tratar a saúde. Em 1995, 15 anos depois, veio para a América, Estados Unidos, criou aqui, ó, esse instituto com o mesmo objetivo, porque no Japão já tinha relato da eficácia dos nutracêuticos para tratar a obesidade. Então, em 1980, não tinha nem nascido. Isso aqui tem 90, 2000, tem quase 40 anos, né? Então, nutracêutico não é nada novo. E no Brasil, em 1999, a Anvisa criou essa instituição aqui, que nem eu sabia da existência dela, para justamente trazer os alimentos funcionais e consigo os nutracêuticos. O nutricionista que trouxe isso para o Brasil, ele chama Gabriel de Carvalho, tive a honra de conhecer, ele é do Rio Grande do Sul, e desde 1999 isso passou a ser prática nas faculdades aqui no Brasil e nas pós-graduações. Então, para quem quer seguir esse cara, que é fera, chama Gabriel de Carvalho. Eu tenho ele no meu Instagram lá, como amigo, é só olhar. E ele faz vídeos online, ele dá curso online de graça, ele tem curso, e ele é farmacêutico também. Farmacêutico e nutricionista. É um cara fera. Muito bom. Um quadrinho falando da diferença dos nutricosméticos, cosmético e nutracêutico. Nutricosmético oral, nutracêutico oral. Então, se viu em creme, não é nutracêutico e não é nutricosmético, é cosmético. Nutracêutico, que é nosso tema, suplemento ou alimento em cápsula, bala, bebida e iogurte. A indústria é tão esperta que hoje coloca em chocolate, em goma. Esses dias eu vi uma goma de colágeno. Mas a dose daquilo é irrelevante. Aquilo não vai dar firmeza em pele de ninguém, não vai tratar articulação nem nada. Aquilo é bala. Tá? E aí nós temos que ter esse senso crítico para afirmar o paciente. É igual as balinhas de vitamina C, que vem um bichinho rindo assim. Aquilo é açúcar, né? Talvez os cristalzinhos de açúcar. Então nós temos que ter senso crítico e saber determinar qual a dose. Nós descobrimos que a obesidade é uma doença inflamatória. Então aquele paciente retido, inchado, que no final de semana 3 quilos, 4 quilos, você vê literalmente que está inflamado, aquele tipo 1, pescoço, ele está inflamado. E aqui são nutracêuticos que nós podemos utilizar para inflamação. Gordura no fígado é inflamação. Ácido úrico alto é inflamação. Resistência insulínica é inflamação. Celulite é inflamação. E aqui são ativos naturais que encontramos nos alimentos, porém podemos utilizar em cápsula. Se a gente for colocar uma dose eficaz de cúrcuma, por exemplo, eu não quero um nutracêutico, eu quero comer a cúrcuma. Você vai ter que pegar um frascão daquele e ficar o dia inteiro comendo. Então, fazendo extrato seco e padronizado, e hoje, infelizmente, tem muita farmácia adulterando isso, então tem que saber muito a coloração da cúrcuma, e geralmente você que estava lá, que está lá em manipulação, e vários outros devem estar também. Qual que é a cor? Ele lembra o quê? Lembra um corante. Ele é mais para laranja. Isso. E aí eu recebi algumas imagens de farmácias aqui de Belo Horizonte, falando que tem extrato de milho, que eles estão colocando soja e várias outras coisas, e o negócio está mais para amarelo do que para laranja, né? E se a gente está usando nutracêutico para tratar a doença, tem que ter muita responsabilidade. Eu trato muita doença autoimune, mas é muita. Espondilite, artrite reumatoide, psoríase, lúpus, e todas as doenças autoimunes que eu entro, que eu atendo, eu utilizo essas aqui. E eu tenho pacientes que estão há 2 a 3 anos sem ter uma queixa, uma recidiva. Uma recidiva. Então, o nutricionista, mestre, doutor, PhD, ele chama Luciano Bruno, não sei se vocês conhecem, ele tem espondilite. E ele trata a espondilite dele com boswellia e quercetina. Ele está há vários anos sem gripar
e principalmente sem uma recidiva de um episódio de espondilite e dor nas articulações. E ele fazia uso de corticoide, imunomodulador, um monte de coisa. Está vendo a potência dos nutracêuticos? Esses pacientes que eu tenho lá na clínica, eles pararam de ir no reumatologista. Eu falo, não, você tem que ir, pelo menos uma vez por ano, você tem que ir lá, para ele ter a visão dele, que não é a minha. Né? Mas, imagina, coisa natural, né? E tomava um monte de remédio com um tratamento caríssimo. Então, anotem, porque esses aqui são de extrema importância. Resistência insulínica, quadril largo, gordura em flanco, circunferência abdominal aumentada. Lembrando que mulher acima de 88, sinal amarelo. Homem acima de 94, sinal amarelo. Homem acima de 102, sinal vermelho. Mulher acima de 94, sinal vermelho. E sinal vermelho é que eu falo circunferência aumentada, que são sinais de resistência insulínica, assim como a acantose que eu falei anteriormente. Tá? Exame, a gente pode pedir a insulina, pode pedir o OMA-I, que ele mesmo avalia a resistência insulínica, hemoglobina glicada. Tá? Esses são os melhores exames para avaliar resistência insulínica, e não a glicemia em jejum. Mas um paciente que eu atendi essa semana, não lembro o dia, um rapaz de 15 anos, ele chegou lá com os pais preocupados, pesa 100 e poucos quilos, e aí a glicose dele em jejum estava aceitável, 90. E aí eu sempre pergunto, vocês olharam os exames? Olhamos, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí quando eu fui pegar a insulina dele, ele estava a 12 horas, ele fez o exame com 12 horas de jejum. E o máximo da insulina neste laboratório que eu solicitei era 25. E a insulina dele estava 45. Na hora que eu vi aquilo no exame, sem examinar ele, eu já olhei para ele, o pescoço dele já estava bem escuro aqui assim, ó. E algumas pessoas acham que é sujeira. Eu até pergunto, você já reparou isso? Eles falam, doutor, eu tomo banho. Isso não é sujeira. Eu passo bucha, mas não sai. Resistência insulínica. E aí eu expliquei para ele, eu desenhei. Eu falei, olha, seu pâncreas está produzindo muita insulina, igual um burro de carga, para baixar a sua glicose. A glicose que você vai de refrigerante, sanduíche, pizza. Hoje, por você ter 15 anos, o seu pâncreas funciona muito bem e você está sobrecarregando. Mas chegar aos 20, 25, 30, ele não vai funcionar tão bem e não vai conseguir produzir 45 milimol de insulina para fazer sua glicose baixar. E aí, o que acontece é diabetes tipo 2. Tá? Então, a glicose em jejum veio ótima, mas porque a insulina estava lá em cima. E todos esses ativos aqui, ó, principalmente o cromo, diminui essa resistência insulínica. O arcabose, se a gente entra lá no consenso, né, na literatura da endocrinologia, se a pessoa tem uma glicose entre 99 e 126, que é uma pré-diabetes, a indicação é atividade física, dieta e arcabose. Tá? Que a gente pode comprar em farmácia sem receita, etc. Que tem ele inibe a alfa-amilase, reduz a resistência insulínica e é um bom ativo para isso. Modulação do estresse, cortisol. Alguns ativos desses reduzem o cortisol, como a melissa, como o passiflora, como a teanina. E alguns outros funcionam como adaptógeno. O que é isso? Se está baixo, sobe, se está alto, diminui. Como a rhodiola, como o beta-citosterol do abacate e como a ashwagandha. Inclusive tem estudo mostrando aí o uso de ashwagandha e melhorando a função tireoidiana. Uma dose aí de 300 miligramas. Tá? Melhorando quem tem hipotireoidismo. Eu tenho uma outra paciente, uma delegada, ela falava assim, doutor, eu acordo todos os dias às 3 da manhã. Antes eu pegava o relógio, hoje eu nem pego mais, porque eu sei que é 3 horas da manhã. E aí o cortisol dela no sangue de manhã estava normal, eu pedi a curva na saliva. Cortisol ao acordar, e ela acordava mega cansada. Cortisol antes de dormir, que ela ia dormir um pouco acelerada. E cortisol às 3 da manhã, que é quando ela sempre acordava. Ela me enviou esse exame. E na curva do cortisol, o cortisol nosso ele deve estar alto quando acorda. E o cortisol dela, às 3 da manhã, era o nível maior de todo o dia. Então, o cortisol que nos faz despertar
estava fazendo ela despertar. E aí eu utilizei rodiola, passiflora em dose alta, melissa em dose alta, e ela começou a dormir. Mas ela mesma descobriu o tratamento. Eu havia passado melatonina e ela não tinha apresentado uma boa adesão. Ela viajou para os Estados Unidos, comprou, adoeceu lá, estava gripada, ela comprou um Vic nos Estados Unidos. E o Vic de lá, nem eu sabia, ele tem, o nome Vic é tão, um monte de Zzinho assim, ó, de sono. Ela começou a tomar esse negócio. Dormiu. E nos Estados Unidos ela não estava acordando às 3 da manhã. E ela trouxe esse negócio para mim. Ela falou, olha, o que você me passou não adiantou, melatonina não adiantou. E eu comecei a tomar esse negócio aqui porque tive febre e melhorou. Aí em inglês eu fui lendo. Melissa. Melissa no Vic, lá dos Estados Unidos. E aí eu falei, opa, achei. Aí eu coloquei a Melissa na forma com passiflora e hoje ela dorme, apaga. Tá? E o cortisol dela melhorou. Ela teve dificuldade para acordar para dosar o cortisol. Paciente nossa lá. Sacietogênico. Lembra um pouco o mecanismo do balão intragástrico, do Victoza, o Saxenda, que inibe o GLP-1, porque ele dá saciedade. É como se você tivesse ido num rodízio de pizza, um churrasco, comido feito um louco, uma louca, e aí alguém chegasse com mais um pratão de macarrão lá para você. Não aguenta comer. Isso aqui, a velocidade que isso fermenta é muito grande. Antigamente, para vocês verem que a dose geralmente alta, né? 1 grama. Aí eu associo todos. Vamos supor, 1, 2, aqui 4,5, dá 5 gramas. Se for fazer isso em cápsula, dá muita cápsula, né? Para tomar de manhã, de tarde, de noite. Aí eu fiz em sachê. E aí alguns pacientes colocavam esse sachê e jogavam um pouco de água e ia misturar. Mas isso modifica o aspecto tão rápido que subia no copo e formava uma massa, um bolo, um gel, e ela não conseguia tomar. Os pacientes começaram a me ligar, olha, não está dando para tomar isso. Aí eu tive que fazer em cápsula. Então essa goma, esse gel, ele tem que virar lá dentro do estômago. Que aí estimula a leptina, estimula CCK, estimula GLP-1 e você não sente fome. Ideal para quem tem taquicardia, para quem já tomou algum noradrenérgico, teve boca seca, para quem tem compulsão à noite, qualquer coisa que toma, o sono piora. Isso aí você toma. Em alguns eu peço assim, olha, quando você está no trânsito, vai tomando, toma 2 cápsulas, aí depois mais 2, que aí até chegar em casa já está de barriga cheia. E aí não come tanto. Inibição da absorção de carboidrato. Ah, isso aí é ativo do feijão branco. É bem antigo. Esse aqui é uma novidade, é uma patente e é um nutracêutico, é muito bom também, superior à façolamina e caçolamina. Ele cria, né, um revestimento, uma capa, tipo uma capa no estômago, inibe a alfa-amilase e faz com que a gente não absorva tanto carboidrato. Seria algo um pouco semelhante ao Orlistat, porém para carboidrato e não para gordura. Temos que tomar bastante cuidado, porque algumas pessoas falam, opa, o profissional lá me passou uma cápsula que vai absorver todos os carboidratos, então eu vou poder comer mais. E isso acontece, principalmente quando toma xenical. Então, orientar a pessoa. Ou você mantém a dieta ou reduz, mas aumentar em hipótese alguma. Compulsão por chocolate doce. Aqui eu não coloquei a dose do 5-HTP, mas uma dose relativamente segura e pode ir até 500 miligramas que a gente não vê efeito nenhum. Porém, pode dar sono. Então, vamos sempre começar com dose baixa, 50 miligramas, 25 miligramas, e avaliando a adesão. Pessoa que toma remédio ou já tomou remédio para emagrecer, certamente com a dose baixa não terá efeito. Então temos que iniciar com a dose um pouquinho maior. O L-triptofano, que é um aminoácido, ele vira o 5-hidroxitriptofano. Na presença da luz, serotonina. Na presença do escuro, melatonina. Então pode ser utilizado para compulsão, mas pode ser utilizado também para o sono. Quando a melatonina não podia ser prescrita no Brasil, alguns colegas colocavam 5-HTP, boro, quelado, que é um mineral excepcional para a formação de hormônio, e passava à noite. 500 miligramas, até 750 miligramas passava para a pessoa dormir. Além dele, o cromo também, que é bem famoso. Agora, o cromo vendido em farmácia, vamos ficar atento ao rótulo e o valor,
que indica lá, porque geralmente é 20 microgramas, é 50 microgramas. Para algumas pessoas é o suficiente, para outras não. Lembrar portadores de hipotireoidismo, porque ele pode consumir receptor de T3. Então, quem tem hipotireoidismo descompensado, toma remédio e está com sintoma ou exame alterado, tomar cuidado com a dose de cromo. Vanádio, que tem o mesmo efeito. A ervinja, que é ótimo, inclusive estimula um hormônio chamado adiponectina, que ajuda na saciedade, ajuda na queima de gordura. E o ervinja, quando ele está associado com cissus, CISSUS, quadrangulares. Alguém já ouviu falar? Tem estudos aí mostrando a associação dos dois para reduzir perímetro abdominal. Tá? Comparando com o Morozil, que é bem caro, que estava um pouquinho em evidência aí, está começando a sair. Oi? Morozil? Está baixando, isso. Virou muita moda, sabe? Morozil. Nós vamos falar dele. Lipólise, hipertrofia. Como eu falei, todo obeso tem GH baixo. Se vocês tiverem a oportunidade de avaliar o nível de IGF-1 no exame de sangue de algum paciente, e o GH está baixo, mas o paciente não quer tomar GH, não precisa tomar GH, ou a gente não pode prescrever GH, mas ele precisa melhorar o GH. Como fazer? Aminoácidos, nutracêuticos. Para conseguir isso aqui na comida, teria que comer muita coisa. Então a gente chega e faz em sachê ou cápsula. E essas doses melhoram muito mesmo. Coloquei a lisina, porque inclusive já vem alguns suplementos com associação da lisina, porque a arginina em dose alta, quem tem herpes, com frequência pode precipitar novos episódios de herpes labial, genital ou zoster. E aí imagina você tomar algo ou prescrever para alguém e a pessoa ficar tendo herpes toda hora. E aí a gente passa a lisina para controlar. Inclusive a arginina, quando a gente pega um paciente com deficiência de GH, nós temos que fazer o teste de estímulo para confirmar se é deficiente ou não. E aí nós damos para ele a arginina dose alta e dosamos o GH para ver se ele responde. Tá? Então a arginina estimula o GH mesmo. Melhor horário de tomada à noite. Essa fórmula realmente sai cara. E aí a minha sugestão é comprar a glutamina, que é baratinha, e manipular esses dois. Se a pessoa tem história de herpes, acrescentamos a lisina. Se quer ganhar massa muscular durante o treino, ter pico de GH, hipertrofia, associar a betaína e o ácido D-aspartico, porque além de melhorar a performance, vai ganhar massa. Tá? E não precisa ficar tomando GH igual um doido. Então, o GH, que é a somatropina, é um hormônio proteína com ligação de 221 aminoácidos. Ela é produzida durante o dia em picos. A gente faz jejum intermitente, o primeiro hormônio a subir para gerar glicose para o nosso corpo é o glucagon. Depois do glucagon sobe o cortisol. Por isso que a pessoa, quando fica muito tempo sem comer, estressa. Em terceiro lugar, sobe as catecolaminas. Por isso que na hipoglicemia começa a suar frio, coração acelera, boca seca, fica zonza, que é a adrenalina. E por último é o GH. Então o GH é um hormônio hiperglicemiante. Porém, de todos esses quatro que eu falei, ele é o último a subir. Algumas pessoas têm tomado o GH de manhã para fins estéticos. E aí seria o ganhar massa e secar e definir. Sim, que eu vou chegar lá. E aí a pessoa, ela usa o GH durante o dia. Por exemplo, ela fala, olha, eu malho em jejum, não sinto fome, meu rendimento está legal. Mas ela ir treinar em hipoglicemia pode gerar catabolismo, perder massa. Ela toma o GH antes, 30 minutos, 45 minutos antes do treino, vai gerar uma hiperglicemia que vai dar energia para o treino. E aí ela não vai ter ingerido caloria e a tendência é ganhar massa seca, sem gordura. Mas isso é um off-label, isso não é o legal, não é o indicado. O indicado é à noite, porque durante o dia tem picos de GH, mas esses picos dependem muito do dia a dia do indivíduo. Se come muito carboidratos, refrigerante, se estressa, se não pratica atividade física, ele quase não tem pico.
e o pico se dá sempre à noite. Isso independente do que a pessoa estiver fazendo. Claro, se a pessoa dorme bem, o pico é à noite. E quando nós prescrevemos GH para pessoas com deficiência, o objetivo é simular a fisiologia. Uma criança que tem deficiência de GH, o GH dela deveria subir à noite. Então vamos imitar a fisiologia e aplicar à noite. Mas o que tem visto é o uso mais frequente de pessoas que não têm deficiência para a noite. E aí suprime eixo, inibe, e a pessoa que faz o uso a longo prazo do GH, a hipófise pode parar de produzir GH, e aí tem um feedback negativo depois, enfim. Eu já usei GH durante um ano, foi maravilhoso, foi fantástico, para todos os aspectos, cabelo, pele, memória, tudo. E aí é quando você começa a usar, a tendência é querer mais, né? Você está feliz e quer mais. E se não tiver o controle, bloqueia. E quando você suspende, vai lá embaixo. Sempre vai estar baixo. Uhum. E essas pessoas, tirando os falsos magros aí, que hoje em dia você pega muito adulto com GFU normal e que está usando GH porque é moda. Tem que tomar cuidado, né? Porque excesso é ruim, deficiência é ruim. O menos pior, se é que poderia usar esse termo, do GH, é porque ele não sobe tão rápido, o GF1 ele não sobe tão rápido igual a testosterona. Testosterona usa em creme, gel, em cápsula, injeção, com uma semana sedosa já está explodindo. O GH, dependendo da pessoa idosa, ela faz uso durante 3 meses, 4, e não ultrapassa os níveis da normalidade. Então, o que os profissionais têm tentado fazer é dosar periodicamente, determinar uma dose mínima e não deixar que ultrapasse o máximo e o mínimo. Na prática, quando nós suspendemos, não tem bloqueio de eixo, a produção continua normal. Mas é aquilo que eu te falei. A pessoa pode aumentar, eu quero aumentar, deixa eu aumentar, vai aumentando. Aí o paciente some, continua, compra na academia, e na hora que vê está lá em cima, aí bloqueia eixo e volta lá embaixo. Agora tem colegas endocrinologistas, inclusive professores de universidades renomadas no Brasil, Unifesp, eu conheço um, que tem utilizado GH para tratar obeso. Porque tem estudos nos Estados Unidos e no Brasil mostrando isso, você usou, né? Confirmando isso. Eu, se pudesse, eu indicaria para todo paciente meu obeso. A questão é que é o preço. É caro. E aí eu iria passar um nutracêutico, porque quando a gente pega um exame, uma pessoa que está com obesidade há 5, 6, 10 anos, ela nunca tem um problema. É o sono, é hormônio, é libido, é estresse, ansiedade, tem mais coisas. E aí nós temos que mexer num todo. Aí às vezes gasta com personal, com suplemento, e faz uma feira, e aí gasta com sua consulta, e GH na hora que for ver, metade do orçamento vai embora. Então aí eu tento evitar passar o GH, eu coloco um whey ou isso aqui, tento melhorar o sono, e no processo de emagrecimento e ganho de massa, o GH já vai fisiologicamente subindo. Mas o uso do GH no processo de emagrecimento acelera mesmo. Bastante. Tá? Por isso que eu coloquei a imagem dele antes. Disbiose, nós falamos de transplante de fezes, etc. Cepas tem inúmeras, e essas cepas que eu coloquei são para emagrecimento. Então, quem quer emagrecer, utilizar nutracêutico, probiótico, essas cepas todas têm evidências científicas. Quanto maior a quantidade de unidades formadoras de colônia, maior o preço. Tá? Pode tomar à noite, particularmente eu prefiro, porque o sistema gastrointestinal, peristaltismo, movimento intestinal é à noite que o intestino trabalha mais, limpa, faz a detoxificação, tanto o intestino como os rins, por isso que várias pessoas o intestino funciona de manhã, ou acorda e vai urinar, que é para a gente eliminar, excretar, então eu prefiro à noite, mas pode tomar de manhã, o ideal é que seja em jejum, tá? E tem cepa para acne, tem cepa para depressão, para alopécia, tem artigo disso. E esses aqui são para emagrecimento. Ansiedade. Coloquei aqui um que não é nutracêutico, mas é ótimo, que é o GABA, tá? Que é um neurotransmissor, que o gabapentina atua justamente no GABA. Né? A gente tem colegas que prescrevem o gabapentina para transtorno de alteração de humor, algum outro distúrbio. E para quem é resistente à melatonina, GABA é uma excelente opção. Mas antes de avaliar se é resistência ou não à melatonina, vamos ver se a pessoa realmente faz o certo.
Você toma melatonina, apaga a luz, o quarto, descansa, celular. Porque começa com melatonina 1 ou 3 miligramas, depois não adianta, vai para 5, vai para 10, depois nada adianta e acaba voltando com remédio. Então, realmente tem que fazer a higienização do sono. E aqui são outros ativos. Quando é magnólia com felondrena, o nome é relora. Tá? E aqui, para ansiedade, quanto maior a dose, maior a chance de dar sonolência. Quando menor, evitamos isso. Mas o Passiflora tem até um que chama Sintocalme. Ele fala, a farmácia é Passiflora. Passiflora, só Passiflora. Controla o apetite. Folha negra e magra, que são os mais antigos. Fucus é um dos que eu mais gosto, porque ele tem iodo, é da alga, tá? E ele estimula a tireoide, então tem que tomar até cuidado para quem tem uma tireoide mega hiper acelerada, está usando ele. O Fucus eu descobri, eu lia sobre ele e tal, mas na época eu não tinha feito nutrologia, eu acho, nem muito menos nutrição. E eu gosto muito de experimentar tudo. Todas aquelas classes de remédio que eu coloquei aqui, eu já experimentei. E eu comprei um suplemento numa farmácia e estava alguma coisa de emagrecer, não lembro, e comecei a tomar. Eu falei, gente, que danado esse nutracêutico está dando certo. Isso tem uns 5 anos, está dando certo, que beleza. E eu comecei a estudar, eu fui lá, o Fucus. A dose dele ao dia estava dando 500 miligramas que eu estava tomando. Meu apetite acabou. Falei, gente, olha só, não estou tomando remédio, nada, comprei um negócio na farmácia. Eu tenho que tentar lembrar o nome dele. Inclusive tem outro que chama Besomed. Quem já ouviu falar? Da Almeida Prado. Já ouviu falar? Vocês já tomaram? Um Besomed é da Almeida Prado e ele tem Fucus. E fecha a boca mesmo, tá? Eu tenho paciente que às vezes não quer tomar remédio, está muito acima do peso e eu tenho que passar alguma coisa. Eu escrevo na receitinha lá, Besomed, alguns eu até falo, compra o Besomed, toma café, almoço e jantar. Controla, tá? Tem uns que um comprimido 3 vezes ao dia, ou 2 comprimidos 3 vezes ao dia, e ajuda e é barato. Uma caixa dele, barato assim, né? Uma caixa dele é uns R$60, eu acho. Compulsão. Esses aqui atuam na serotonina. Esses aqui atuam na dopamina. Dopa. Inclusive todos eles, benftiamina, fenilananina, teanina, 5-HTP, tem na mesoterapia, tem na limpa enzimática. Todos nutracêuticos. E podem ajudar na compulsão. Sugestão de sempre começar com dose baixa, aumentar gradativamente para ver a adesão de cada um. Podemos brincar um pouco, claro, associar 5-HTP, teanina, a pessoa gosta muito de doce de chocolate. Eu quero colocar cromo, beleza. Tem um metabolismo lento e hipotiroidismo, vou associar o Fucus. Tem um pouco de retenção, aí eu vou colocar lá hibisco, chá verde, cavalinha, chá branco. Pode, não tem problema. Tem o intestino preso, aí tem a sene, cáscara sagrada, o tamarindos. Insônia, o ProSleep é uma novidade. Então, um estudo do ProSleep comparando ele com Zolpidem, quem falou? Isso aí. Com o Zolpidem, o ProSleep é uma combinação mix de aminoácidos, inclusive os mesmos aminoácidos que ajudam na elevação do GH. Esse estudo do ProSleep é um pouco questionável, porque foi o fabricante que fez. Mas eu duvido muito que é a mesma eficácia, mas ele tem a sua eficácia. Porque eu já testei em paciente que usa Zolpidem, eu falei, tira. Eu iniciei, não foi a mesma coisa, eu fiz com vários. Mas pacientes que já tomavam melatonina ou algum outro ativo, não dava certo, eu passei o ProSleep e deu certinho. Ótimo. E o mais legal foi o que eu percebi, que ele não dá aquela sonolência, aquela preguiça, aquela ressaca de sono no dia seguinte. Comecei prescrevendo 130, alguns tinham boa adesão, outros não. Passei para 260, todos tiveram adesão. E é um suplemento hoje que a maioria das farmácias acredito que tem para manipular, não tem pronto. E o triptofano é um outro, né? Mas a dose tem que ser extremamente alta, isso onera, fica caro, é muita cápsula. Essa dose aqui é para sono, é dose alta mesmo.
Termogênese, taurina, que atua lá nas catecolaminas, estimula a noradrenalina. Tirosina, que atua lá na catecolamina também, taquicardia, forma hormônio tiroidiano, como a gente falou. L-carnitina, que vem da carne. Ioimbina, que da erva mate. Todos esses nutracêuticos para a perda de peso. A dose da cafeína é essa. Tomar cuidado com 400 miligramas. Já pode dar sintomas e sinais desconfortáveis. Tem gente que toma termogênico em dose elevadíssima e não sente nada. Questiona se toma muito café, porque aí a pessoa é resistente. Então ela toma 6 xícaras, 8, 10. Se você passar um Lipo 6, um Oxalate, um Jack 3D, 3mr, 400 miligramas, 500 miligramas, você só vai intoxicar aquela pessoa. Não vai ter efeito nenhum. Então, o indicado é sugerir ela reduzir a ingestão de café e tentar com isso aqui. E quem é viciado em café tem fáceis. Você pode olhar os dentes, tem cara de cansada, às vezes tem olheira. Tá? Ela já chega no consultório pedindo café, perguntando de café. Então, é igual tabagista, né? Tabagista tem fáceis também. E tem gente que toma uma garrafa de café facilmente e pode ser tóxico. Né? Tem artigo mostrando benefício e malefício. Malefício quando é dose alta, benefício quando é da dose exata. E aqui, hoje nós temos. Se quer ser mais cauteloso, é de 3 a 5 miligramas por quilo de peso. Quem tem insônia, não tomar após as 4 horas da tarde. L-carnitina, que eu gosto muito e prescrevo para vários pacientes, ele faz a beta-oxidação da gordura. O que é isso? A mitocôndria vai lá, pega o adipócito e transforma ele em energia, quebra, e por isso a pessoa transpira, porque aumenta a queima. Mas se tomar L-carnitina e não fizer exercício nenhum, não adianta nada. Então tem que ser L-carnitina e exercitar. Além de melhorar o desempenho durante a atividade física. Eu atendo jogador do Atlético, Cruzeiro, UFC, vôlei do Cruzeiro, natação do Minas. E uma coisa que eu passo para todos, é isso aqui, ó. Da seleção brasileira que saiu, Roberto Firmino, viram? Que entrou, fez um gol, meu paciente. Eu passo para todos L-carnitina. Teacrine, então, teacrina é novidade. Novidade assim, 1 ano. Eu falo novidade porque tem colega que está passando a conhecer. Minha opinião é o teacrine. Teacrine é patenteado, não é? Eu achei pouco eficaz pelo custo-benefício. É caro, tá? Ele fala muito de ânimo, cognição, memória, para a pessoa acordar, despertar, rendimento no trabalho e também físico. Mas eu experimentei e não senti nada, eu falei, deve ser alguma coisa de errado comigo. E aí eu comecei a conversar com colegas também, perceberam a mesma coisa, passei para pacientes, encareceu fórmula, passei isolado. Alguns comentavam realmente uma melhora, aí eu fiquei sem saber se era placebo ou não, outros não. Na dúvida eu parei de prescrever, porque eu acho ele um pouquinho caro. Eu particularmente, eu gosto de associativos, para atuar em sinergismo. Eu passo piracetam, fosfatidilcolina, quando é memória. DHA, e aí eu colocava o teacrine, uma dose baixinha de cafeína ou green coffee, porque isso aí, a questão cognição melhora mesmo. E aí tem remédios, né? O Perzine, que pode ajudar também. Mas eu parei. Alguém tem experiência com teacrine? Você usa? Você gosta? Gosta, né? Você usa? Com... Ótimo. Betalanina, que é também um nutracêutico, ele serve como um tamponamento. Um dos efeitos dele é parestesia, formigamento, e eu uso em todos os meus atletas, todos unânime, uso oral, em líquido ou injetável, intramuscular ou venoso. E aquele atleta que cansa, fadiga, que faz aeróbico aí 30 minutos e já morre, betalanina é excelente suplemento nutracêutico. A questão é que tem que avisar o paciente porque a mão formiga, alguns acham que vão infartar. Mas a dose inicial é 2 gramas e pode ir até 8 gramas. Fica dose resistente, então toma 1 mês, 2, a dose pode ser baixa, porque acostumou, mas é um suplemento fantástico também. Mito ou verdade?
usar só um nutracêutico emagrece? O que vocês acham? Não emagrece. Então, eu vejo briga em Instagram de profissionais, mó polêmica, né? Aí tem gente que fala assim, receita, fulano prescreve receita enorme. Cara, aí não emagrece. Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é isso. O nutracêutico faz bem para a saúde e vai auxiliar no emagrecimento. Não é ele que vai te emagrecer. Então, tem que ficar atento quanto a isso para depois não culpar a receita, não culpar o custo e falar que é uma falsa promessa. Igual fizeram com o goji berry, que é um antioxidante fantástico. E aí, uma época, era para emagrecimento, teve gente que ficou rica com isso, falando que ia emagrecer, todo mundo comprando, colocando iogurte, tomando café da manhã. Ninguém emagreceu, aí queimou um produto. Hoje ninguém usa, não vende em loja. E é um antioxidante potente, né, que faz bem para a saúde. Nutracêutico pode queimar a gordura? Pode auxiliar. Pode auxiliar na queima de gordura, a gente falou. Então, como um pré-treino, né, é importante. Não precisa utilizar igual o tadalafina, igual alguns outros que usam clenbuterol, epinefrina, até epinefrina o povo vai comprar na farmácia. Nutracêutico. Nutracêutico reduz apetite? Reduz, tem evidência, eu sou prova disso, eu prescrevo, reduz. Nutracêutico que suplementa engorda, sim ou não? Mito. Às vezes eu passo polivitamínica, geralmente isso é muito em mulher. Passa um polivitamínico porque a mulher está com a hipovitaminose para todo lado. Ela fala, doutor, não vou tomar isso porque eu vou engordar. Isso. O que engorda é dieta. Dieta inadequada. O polivitamínico, dependendo de qual vitamina você está utilizando, pode aumentar um pouco o apetite, hiperfagia, dependendo de qual. Tá, mas ele não engorda. Não engorda. Posso tomar mais de um suplemento nutracêutico por dia? Claro, pode. É natural, é ativo, bioativo de alimento. Então pode tomar mais de um por dia, não tem problema. Mas vamos tratar o paciente, tá? E aí tem uns que assustam com fórmulas grandes, então para a gente ganhar ele, começa com pouca coisa e vai aumentando aos poucos. Tem uns que 3 cápsulas ao dia já é muito, tem outros que amam, quando você passa eles, só isso. Então vamos entender o paciente para saber quando e o que passar. Eles podem substituir a alimentação? Não pode. Não pode. Tá? Então aquela dieta do pó, da Sasha Meneghel e várias outras coisas que a gente vê por aí, não pode. Ele é um adjuvante, auxilia, potencializa, mas substituir por alimentação não. Possuem contraindicação? O hipertenso pode tomar 400 miligramas de cafeína? Não pode. Então tem que avaliar. Então aquela questão de receitinha, fórmula, Instagram, direct, para minha tia, para minha prima, para o meu namorado, não. Porque isso pode dar problema e queima a gente. Queima mesmo. Tá? Então, infelizmente, nós temos que ser chatos com isso. Já aconteceu de passar coisa para prima, etc., não gostar ou passar mal. Aí eu fico como doido. Eu fui doido de passar, sem examinar. Louco. Mas a gente aprende com erro. Né? E aí o que eu falo para vocês, não faça isso por nada. Eu recebo toda semana, faço consultoria online, eu pago o valor, não tem problema. Gente, mas chegar em casa, dormir, colocar a cabeça no travesseiro, saber que você está fazendo um trabalho bom e não ter problema nenhum, é algo maravilhoso, né? Então, eu não acho válido, então tem que avaliar e perguntar mesmo, questionar o paciente sobre tudo. Isso aqui eu fiz, é o que eu acho, é o que eu mais prescrevo. Os top 10 aí nutracêuticos que eu mais uso e eu gosto. Fluxo, tireoide, apetite, probiótico, como eu falei, se puder passar para todos. Especificar a cepa, né? Se vê que é uma pessoa depressiva, tem cepa para isso. Se vê uma pessoa que tem baixa imunidade, tem cepa para isso. Para alergia, intolerância alimentar, tem cepa para isso. Para acne, tem. Para doença autoimune, tem. Para colite,
retocolite, doença de Crohn, tem cepa para tudo. 5-HTP, né, ele pode ajudar no sono, na ansiedade, na compulsão. Passiflora, ansiedade, eu acho esse fantástico. Eu já vi efeito colateral com Fux, com 5-HTP, mas com esse aqui eu nunca vi. Até diarreia com probiótico eu já vi. Aí tem que diminuir a dose. Mas esse eu nunca vi. L-carnitina, como eu falei, prescrevo para todo mundo. Obesidade é doença inflamatória e cúrcuma é o anti-inflamatório mais potente. O antioxidante mais potente é a glutationa, produzida no fígado. Depois é a superóxido dismutase. Tá? Cromo, eu gosto muito do cromo para resistência insulínica, para compulsão por doce de chocolate. É baratíssimo. Questão de efeitos colaterais não tem. Ninguém vai ter hipoglicemia caindo no chão com ele. Cápsula pequena. Cordyceps, esse depois que eu descobri há mais ou menos 1 ano e meio. Tem sido muito comum pegar pessoas com cortisol baixo. E os sintomas do cortisol baixo que eu falei, acorda cansada, morta, morto, não rende durante o dia, é depressivo, tenta levantar da cama e não vai, e tem muita compulsão por comida salgada. Sinal de alerta, dosar cortisol. Esse danado aqui, ele consegue fazer o cortisol subir sem tomar hidrocortisona. Tá? E aí, em alguns casos, eu prescrevi a hidrocortisona, eu diminui muito, depois que eu descobri esse rapaz aqui. E eu descobri ele quando eu fui nos Estados Unidos e passei lá numa loja que chama Life Extension, uma marca de suplemento. E tinha um suplemento que chamava assim, Adrenal Energy. Adrenal é a glândula que produz o cortisol. Eu comprei porque meu cortisol é baixo. E comecei a tomar. Eu falei, gente, que fantástico. Tá melhor que a hidrocortisona. E eu mando lá para a Cosmed, minha fórmula, não sei se você já viu, tem hidrocortisona. E aí eu comecei a me sentir muito melhor do que tomando a hidrocortisona. Eu falei, deixa eu estudar. Aí eu vi lá a fórmula. Aí tinha esse rapaz aqui, ó. Aí eu comecei a olhar artigo, estudo, tudo confirmando. Hoje eu prescrevo para todos que têm cortisol baixo, associo outros, aí eu coloco rodiola, achaguanda, né? E melhora muito. Sacetogênico, que é aqueles que eu falei, GLP-1, balão gástrico, carboximetilcelulose que eu coloquei, goma-guar, Citrimax, né, que é aquele que eu falei que o copo incha. É muito bom também porque não é noradrenérgico. E o chá verde, porque ele é antioxidante, ele é diurético. Ele tem o pigalato, catequina galato, que é diurético. Ele tem uma concentraçãozinha de guaraná, cafeína, e é termogênico. Então ele é diurético, termogênico e antioxidante. Tem chá efervescente, em folhinha, em cápsula, e é barato. Tá? É a Camellia Sims. E esse aqui são os que eu mais gosto de prescrever. Seja para ansiedade, compulsão, intestino, metabolismo, inflamação, adrenal, saciedade. O que eu falei com vocês no início, seus pacientes, no caso os nossos, não esperam que nós sejamos, ou que ninguém aqui seja perfeito. Tá? Que eles esperam que a gente resolva o problema quando algo não está bem. Você vai num psicólogo e está triste. Vai no médico porque está acima do peso. Nós, como pacientes, aí eu falei, eu que já fui muitas vezes paciente, eu ia no médico para resolver aquele problema que eu estava lá na hora, que era o que mais me incomodava. Mas às vezes outras coisas ele não ia resolver, eu sei disso. Mas aquilo que eu precisava dele, ele tinha que resolver. Por esse motivo, a gente tem que dar ao paciente mais do que ele espera. Que é o que eu falei, que eu desenho da minha agenda, e é o que eu faço hoje. Então, é a principal dica. Não vamos centralizar nossa anamnese só na farmacologia, só na medicina, só na nutrição. Vamos tratar o paciente num todo, da cabeça aos pés. Eu tenho certeza absoluta que a agenda de todos vocês vão bombar, o preço de consulta vai aumentar. Hoje mesmo eu estava conversando com a nutricionista lá da clínica. Eu falei com ela assim, nossa, ontem eu conheci uma pessoa, estava conversando com ela, estava revoltada porque vai mudar do Brasil, porque o país é ruim, está horrível, está tudo... desde que eu me conheço como gente, eu já ouvi meus pais reclamando do Brasil e hoje eu vejo todo mundo reclamando do Brasil. Mas tem pessoas extremamente bem-sucedidas e outras não. Então parece que são vários países, né? País para um é bom para outro. E eu acho que isso vai muito do esforço de cada um. Parar de reclamar, encontrar soluções. Está ruim, está não, gente. Vamos ver o lado bom.
né? Se está ruim, vão resolver. Então, se chega paciente assim para a gente, vão mostrar a solução, porque ele vai confiar em você e você vai ajudar ele, enfim. Então, é a dica que eu dou para vocês. Estudem, conversem. Tem o primeiro curso que eu dei de fisiologia, a Tereza. Você conheceu a Tereza? Ah, conhece, você já fez live com ela. E pra você ver, o primeiro curso que eu dei, a Ana Paula foi aluna, hoje a gente é amiga e discute caso, inclusive ela que me convidou. E a Tereza é uma aluna que foi do primeiro curso, e a gente conversando e tal, e ela interagindo e resolvendo e estudando. Hoje ela sabe mais coisa do que colegas meus, endócrino e nutrólogo, dessa questão de emagrecimento. Ela é farmacêutica. E eu converso com ela todos os dias, segunda a segunda. Artigos, só estudo. E nós vamos começar o doutorado juntos. E foi minha aluna, né? E é farmacêutica. E tem hora que ela me ajuda. Pergunta ela. Então, essa questão de classe diferente. Se a pessoa for estudar, então ela é de Recife, Petrolina. E eu estou indo para lá para fazer doutorado. Danada. Gente, muito obrigado. Estou à disposição. Nós vamos enviar, né, a aula para o e-mail de vocês. Tem meu Instagram para tirar dúvida, tem um e-mail lá para tirar dúvida. Agradecer de novo e eu estou à disposição. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor? A gente pode, a Ju vai me ajudar depois, que hoje é sexta, fazer um grupo de WhatsApp, e aí coloca todo mundo. E aí nesse grupo de WhatsApp eu vou mandando artigo e material o tempo inteiro. Eu atendo muito paciente soro positivo, muito. E aí, dos que eu atendo, nenhum tem face característica. E todos têm 2, 3 anos de estar lá com a gente. Eu faço protocolo venoso, oral, de várias coisas. E aí, eles foram por conta própria, porque o infectologista acha que não tem repercussão usar isso aqui. E aí o infectologista passou a mudar um pouco a cabeça, e aí hoje nós viramos amigos. É o Alexandre Toledo, Alexandre Toledo, eu esqueci. E esses ativos anti-inflamatórios a gente usa, carga viral melhora, CD4 melhora, a qualidade de vida melhora, as bactérias e vírus oportunistas, a reincidência disso cai bastante. Então, assim, eu acho que você pode contribuir de maneira espetacular. No início vai ter resistência. Eu tinha resistência. Eu dei plantão durante 2 anos. E eu prescrevia diazepam, alprazolam, adorava prescrever isso. E aí, depois eu conto para vocês a história, mas aí eu perdi meu pai por conta de doença, e eu falei assim, eu quero parar de prescrever remédio, eu quero entender de saúde. E aí ele morreu, passou uma semana, eu larguei plantão no hospital, dava aula na Unifenas, e aí eu parei, larguei tudo e comecei a mexer só com isso. Então sou prova viva disso. E aí minha mãe tomava remédio para colesterol, tirei e consegui tratar com isso, tá? Cardiologista achou ruim, eu falei, pode ir embora, sem minha mãe. Meu pai morreu de maneira trágica, e eu falei, tô tirando remédio de colesterol e assumo responsabilidade. Com nutracêutico a gente controla e regulou. Então, essa questão de nutracêutico, eu não sei como está na lei
pro conselho de farmácia, mas está bem aberto, né? Então, é barato, fácil de prescrever. E no início eu tive uma confusão louca com isso aqui. Eu estava acostumado só com droga. Isso em 6 anos de medicina e mais outros cursos, eu nunca nem ouvi falar. Eu falava que, igual o Drauzio Varela, que isso aí não serve para nada. Até eu começar a usar e usar comigo, em casa, com o paciente, eu falei, gente, não é possível. Então, segundo semestre eu vou dar um curso de hipertrofia, mas não é hipertrofia só para marombado, para doentes. Caquexia, sarcopênico, soro positivo, pós-tratamento de câncer. E aí, nesse curso, aproveitar, fazer a propaganda, né? Nós vamos passar curso para terapia venosa, intramuscular e oral. Aí vai ter outros profissionais que eu estou convidando. Mas, enfim, você pode ajudar a contribuir demais. E eu sugiro, eu posso mandar literatura lá no grupo e a gente vai discutindo. Você se inteirar sobre isso aí, que o seu infecto e seus pacientes vão agradecer. Eu tenho pacientes soropositivos. Nenhuma. Sim. No caso, os anabólicos,